para mais uma aula. Hoje, novamente, temos uma aula de revisão. Nós vamos fazer um ditado com o som da consoante R, que é R. Esse é o som da consoante R. Então, vamos fazer agora o nosso ditadinho. Do número 1 ao número 5 com a consoante R. Temos palavras que terá essa consoante na sua composição, ok? Número 1, brilhar. Brilhar. Olha o som do R aí. Brilhar. Essa é a nossa palavrinha de número 1. Brilhar. 2, diferente. Diferente. 3, marreco. Marreco. Olha o som forte da letra R. Marreco. Temos duas letras R. 4, jantar. Jantar. 5, agora. Agora. Quando nós temos a consoante R, somente uma, o som é mais leve, é o só dá uma arranhadinha na garganta. Agora, quando nós temos duas, é um som mais forte, que é o é bem forte. Então, arranha um pouco mais a nossa garganta. Temos que colocar mais força, mais intensidade. Agora que terminamos o nosso ditadinho, vamos para o número 2. No nosso número 2, nós devemos separar as sílabas e rever alguns encontros vocálicos. Encontros vocálicos são o encontro de duas vogais em uma palavra. E eles são classificados como ditongo, hiato e tritongo. Nós temos um hiato quando temos duas vogais juntas em uma palavra, mas quando separamos as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Elas não estão juntas na mesma sílaba. Então, isso quer dizer que nós temos um hiato. Nós temos o ditongo. O ditongo é quando nós temos duas vogais juntas na mesma sílaba, porém temos uma vogal e uma semivogal. Uma delas é com mais força e a outra é um pouco mais fraca, ok? Mas elas permanecem juntas na mesma sílaba. Temos também o tritongo. O tritongo é o encontro vocálico de três vogais e elas permanecem juntas na mesma sílaba quando separadas. Então temos ditongo, hiato e tritongo para classificar um encontro vocálico, ok? Então vamos ver algumas palavrinhas que você deve separar as sílabas e me dizer se ela é um ditongo, um tritongo ou um hiato, ok? Nós temos aí a primeira palavra, que é a palavra roteiro. Como separamos a palavra roteiro? Roteiro. Nós temos aí duas vogais juntas na mesma sílaba. Então, ela é um hiato, tritongo ou ditongo? É um ditongo. Muito bem. Agora temos a próxima palavra, que é a palavra carvão. Como separamos a palavra carvão? Carvão. Carvão. Temos aí duas vogais juntas na mesma sílaba. Esse encontro vocálico é um hiato, ditongo ou tritongo? Fala aí pra tia. Temos a próxima palavra, que é a palavra alegria. Vamos separar as sílabas da palavra alegria. Alegria. Nós temos vogais separadas em sílabas diferentes. Quando nós temos vogais
Em sílabas diferentes, separadas, nós temos um hiato. A palavra alegria e esses encontros vocálicos são hiato, é um ditongo ou um tritongo. Temos também a palavra iguais. Iguais, nós temos aí 3 vogais juntas. Separando, fica assim, iguais. Essas 3 vogais ficaram juntas na mesma sílaba também. Então, será que ele é um ditongo, um hiato ou um tritongo? Nós sabemos que o tritongo são os encontros vocálicos de 3 vogais juntas, não é? Agora que já separamos as sílabas e classificamos os nossos encontros vocálicos, vamos relembrar um pouquinho sobre o que são interjeições. Nós temos nas nossas HQs, nas nossas histórias em quadrinhos, várias expressões que demonstram algum sentimento, que demonstra alguma interação, não é? Com a história. Então, as interjeições são aquelas palavrinhas que os personagens soltam que simboliza algum sentimento, algum pensamento, algo que ele está sentindo naquele momento. Temos o ufa. O que significa ufa? Quando o personagem diz ufa, ele quer dizer que ele está aliviado, não é? Ou quando ele fala oh, ei, psiu, ele está chamando alguém, não é? E temos várias outras interjeições e cada uma delas significa um sentimento, uma situação naquela historinha em quadrinhos. Então nós temos aqui algumas interjeições e você fala pra ti o que você acha que significa cada uma delas, tá bom? O que você acha que significa a interjeição oba, viva? Será que é uma alegria? Será que significa dor? Será que significa um alerta, uma advertência, um alívio ou um cumprimento? A interjeição oba, viva, o que você acha que significa? É algo alegre, animado, não é? Nós estamos comemorando oba, viva. O que será? Será que é dor? Não, não é a dor. Oba, viva é uma alegria, animação, não é? E o ai, ui, essas interjeições, ai, ui, o que significa? O que você acha que significa? Dor, alívio, é um alerta, uma advertência, é um cumprimento? O que significa ai, ui? Em um quadrinho, quando nós temos essas interjeições, cuidado! A interjeição cuidado significa o quê? Será que a pessoa que disse isso está com dor? Está aliviada? Ou está dando uma advertência? Ou um alerta? O que será? Quando a pessoa fala cuidado, o que será que significa essa interjeição? Agora a próxima interjeição, a interjeição ufa. Ufa significa o quê? Um cumprimento. Quando eu vou falar com alguém, eu falo ufa. Não, não é. Ufa significa o alívio, não é? Então, quando nós temos essa interjeição, ela simboliza que o personagem está aliviado. Temos também as interjeições. Psiu, oi! Oi, psiu, tudo bem? Isso é um alerta, uma dor, ou é um cumprimento e um chamamento? Quando eu falo, oi, psiu, quando nós lemos isso em uma história em quadrinhos, essa interjeição, ela significa um cumprimento e um chamamento, um alívio, uma dor. O que você acha? Então, responde aí pra tia se você souber, tá? Preencha tudo direitinho. Todas as interjeições e o que você acha que elas significam. Agora, vamos para o número 3, ok? No número 3, nós temos aí algumas questõezinhas que vamos relembrar os
substantivos, adjetivos e artigos. O que são substantivos? Substantivo é todo nome dado a tudo que existe. Pessoas, animais, objetos, tudo tem um nome, não é? Tudo que conhecemos tem um nome. Então, nós podemos dizer que o nome de todas as coisas que existem é um substantivo, ok? O adjetivo é tudo aquilo que a gente usa para dar uma característica a um substantivo, para dizer uma qualidade, um defeito, um estado daquele substantivo. Por exemplo, a mesa está limpa. O meu substantivo é a palavra mesa. E o que eu usei para caracterizar essa mesa? Eu usei a palavra limpa. Então, limpa é o meu adjetivo, que mostra o estado do meu substantivo, que é a mesa. E o artigo é tudo aquilo que dá início a uma frase, que sempre vem antes de um substantivo. A mesa. A é o meu artigo. Temos artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos são a, o, as, os, que eles te dizem exatamente sobre o que eles estão falando. E os indefinidos são aqueles que deixam uma dúvida. Por exemplo, uma, uns, umas, ok? Agora que você já viu um pouquinho sobre o português, já relembrou um pouquinho sobre o português, vamos falar um pouco de história, ok? Nas nossas aulas de história que nós tivemos até hoje, nós falamos bastante sobre a agricultura e sobre o quanto que ela contribuiu para as comunidades humanas. Nós sabemos que a partir da agricultura que as pessoas decidiram se tornarem sedentárias. Elas deixaram de ser nômades, aquelas pessoas que viviam sempre mudando de lugar, que não tinha uma moradia fixa, para sedentários, que passaram a ter a moradia fixa, passaram a ter um determinado lugar para morar, sem precisar mudar de um lugar para o outro, pois com a agricultura eles conseguiram plantar o que necessitava, o que precisava, bem no quintal da sua casa. Aí eles plantavam os frutos, também criavam os animais, e assim eles não precisavam mudar de um lugar para o outro e se tornaram sedentários e auxiliaram na criação de comunidades, nos hábitos atuais de vida de todo mundo, não é? Nós temos aí algumas frases e umas palavrinhas em um quadro. Vamos completar essas frases junto com a tia, tá bom? Temos a palavra cidades, sedentário e cultura, ok? Então vamos completar. A primeira frase que nós temos é: quando o ser humano abandonou a vida nômade, iniciou a atividade agrícola e a domesticação de animais. Ao se fixar em um local, o indivíduo passou a ser, como nós podemos completar, com sedentário, cidades ou cultura. Quando a pessoa se fixa em um determinado lugar, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser sedentário. Então, essa é a nossa frase completa. Ao se fixar em um local, o indivíduo passou a ser sedentário. B. As apresentam diferenças de acordo com a região e o bairro, os habitantes, a cultura e etc. O que apresenta diferença de acordo com isso? É a cidade ou a cultural? De acordo com a região, o bairro, o que tem diferença entre os habitantes? Será que é a cultura ou a cidade? A cidade. Então, as cidades apresentam diferenças de acordo com a região, o bairro, os habitantes, a cultura e etc. C. No Brasil, existem muitas festas populares. Essas festividades são representação da cidade, cultura ou sedentário.
representação da pontinho, pontinho, e conferem a identidade ao povo brasileiro. Então, as festas típicas do Brasil, a dança, a culinária, ela se refere à cultura do Brasil, não é? Então, nós podemos completar essa frase com a palavrinha cultura, pois as festividades, as festas populares, tudo que nós temos de característica brasileira, seja a comida, as festas, as danças, isso faz parte da nossa cultura, ok? Agora, você vai me dizer se o que eu estou falando é verdadeiro ou falso, ok? Eu vou falar algumas coisas relacionadas à contribuição da agricultura para as pessoas, para as comunidades. Você vai me dizer se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou é falso, tá bom? Então, possível afirmar que a agricultura contribuiu para... Será que a primeira frase é verdadeira? O processo de sedentarização dos grupos humanos. Será que a agricultura contribuiu para isso? Será que as pessoas deixaram de ser nômades para ser sedentários depois da agricultura? O que eu falei é verdadeiro ou é falso? A agricultura contribuiu para o processo de sedentarização? Verdadeiro ou falso? O que será? Nananana. É verdadeiro! Ok? Agora eu vou para a próxima. Ver se você consegue descobrir se é verdadeiro ou falso. Tá bom? Então vamos lá. É possível afirmar que a agricultura contribuiu para o aumento da população e da sua expectativa de vida? Será? Será que as pessoas tinham uma expectativa de vida melhor depois que eles conseguiram ter todos os seus alimentos bem pertinho de casa? Plantar os alimentos, criar os animais para ter carne. Será que a vida deles melhoraram com isso? É verdadeiro ou falso que a agricultura aumentou a população e a expectativa de vida, melhorou a vida das pessoas? Isso é... Olha, que legal, você acertou? Ah, se você acertou, então está ótimo, você está indo muito bem. Agora vamos para a segunda frase. Será que é verdadeiro ou é falso? Vamos ver. É possível afirmar que a agricultura contribuiu para o crescimento populacional e a escassez de alimentos? Será que a agricultura contribuiu para a escassez de alimentos? Será que ficou mais difícil ter alimentos com a agricultura? A agricultura trouxe a possibilidade das pessoas cultivarem seu alimento no seu quintal. Será que ficou escasso o alimento? Será que era mais difícil do que quando ela tinha que procurar os seus alimentos em outros lugares muito longe? Será que a agricultura trouxe isso de difícil? Não, a agricultura facilitou, não foi? Facilitou a produção de alimento. Então, o crescimento populacional, a agricultura contribuiu para o crescimento populacional e a escassez de alimentos. É verdadeiro ou falso? É? Acertou? O que está escrito aí? É verdadeiro? Falso? É falso, ok? A agricultura contribuiu para para facilitar o encontro de alimentos, obter alimentos e não para a escassez de alimentos. Próxima frase. A agricultura contribuiu para a extinção da prática da pesca, da caça e da colheita de alimentos? Será que depois que veio a agricultura, todo mundo parou de caçar? Todo mundo parou de pescar? Ou será que as pessoas ainda pescam, ainda caçam? As pessoas ainda pescam e ainda caçam. E também colhem os seus alimentos na natureza. Não necessariamente precisa plantar para isso. Então, é verdadeiro ou falso? Será que a agricultura contribuiu para fazer as pessoas pararem de pescar totalmente? Parar de caçar totalmente? As pessoas continuam pescando, as pessoas continuam caçando. Então, essa alternativa é verdadeira ou falsa? O que você acha? Ela é falsa. Muito
muito bem, acredito que você tenha acertado bastante. Assim nós terminamos a nossa revisãozinha e a nossa aula de hoje. Um beijo da Tia Rose. Tchau!